O que significa a palavra avivamento? A ação ou efeito de avivar-se, trazer vida, despertar, tirar do sono, acordar da sonolência. Não há viço, não há vigor, não há entusiasmo, não há fé, não há força, não há ânimo entre o povo de Deus. As reuniões de oração estão vazias, as pessoas não têm ânimo para jejuar, ninguém sai às ruas ao evangelismo, as pessoas não têm mais fome de Deus, sede de Deus, estão sem veia profética, estão sem o fogo do Espírito, não há paixão por missões, não há paixão por evangelismo, não há paixão por almas. Primeira coisa que você deve aprender: o avivamento é obra de Deus e não obra dos homens. Por isso Abacuque diz: aviva, ó Deus, a sua obra. Só Deus pode trazer o avivamento, só Deus pode despertar uma igreja, só Deus pode encher uma igreja do Espírito Santo. O avivamento não é obra da carne, o avivamento não é organizado, o avivamento não tem data, dia e hora marcado. O avivamento é uma obra soberana, é uma obra transcendente. É quando o Espírito irrompe numa congregação, é quando o Espírito desce como labareda de fogo, é quando o Espírito consome um púlpito, consome uma sala de crianças, consome uma reunião de oração, consome uma vigília, e todos são afetados sem exceção. O avivamento é obra de Deus, mas a igreja o busca em oração. Quando uma igreja se coloca de joelhos, como uma igreja começa a clamar por poder do alto, quando uma igreja inteira se ajunta em uníssono a clamar por poder do céu, quando há fome de Deus numa igreja, quando há sede de Deus numa igreja, quando as pessoas estão fartas da mesmice, entediadas com a liturgia, com a tradição, e elas querem mais. Então os jovens começam a clamar, idosos começam a clamar, reuniões de oração começam a encher, e pessoas todas unidas buscando mais e mais de Deus. Então Deus vem e responde com fogo. O primeiro resultado do avivamento é a salvação de pecadores, é a conversão de pecadores. Quando uma igreja é chacoalhada pelo Espírito Santo, quando uma igreja irrompe em um avivamento, aquela igreja atrai pecadores para Jesus. Começa a haver um evangelismo em massa. Os membros dessa congregação evangelizam nas ruas, nas praças, nos hospitais, nas escolas, nas universidades, testemunham para a família, testemunham para o cônjuge, testemunham para os filhos, e começa a haver conversões. Bêbados abandonam a bebida, drogados abandonam as drogas, abandonam a prostituição, a ira, a lascívia, a contenda. Os avarentos deixam a jogatina, deixam os bares, os motéis, e eles vêm ao púlpito aceitarem a Jesus. Segunda consequência do avivamento: ele purifica a igreja. Há um desejo por santidade, há uma fome por santificação, porque o avivamento é como um fogo de ourives que purifica a prata, purifica o metal, purifica o ouro das toxinas, dos detritos, dos resquícios do mundo e do pecado. Há uma purificação em massa, há um desejo por santidade. As pessoas abandonam os maus hábitos, a maledicência, a fofoca, a pornografia, a cobiça, a lascívia, a avareza. Então uma igreja se une em santidade, todos aspiram pureza, aspiram moralidade. Ele se aparta do mal, ele luta para mortificar a carne, ele combate até o sangue, o pecado, ele aspira por pureza, ele se desvencilha do mundo, das paixões que fazem guerra contra a alma. Oh, meu irmão, santidade é a marca de um avivamento. Vamos ver alguns grandes avivamentos que marcaram a história, para você entender o que é um avivamento.
Inglaterra, século XVIII. Na noite de 31 de dezembro de 1734, às 3 horas da manhã, esses jovens estavam todos em vigílias. E eles foram visitados pelo Espírito Santo como nunca. Lágrimas irromperam entre eles. Caíram no chão em soluços, clamando por mais e mais de Deus. E então um avivamento se inicia entre esses jovens. E através dele esse avivamento contamina e varre toda a Inglaterra. Os bares começam a se fechar, as igrejas começam a crescer, as pessoas vão nas praças se acotovelando para ouvir os sermões de Whitefield, para ouvir os sermões de John Wesley, e milhares começam a se converter. Começa a surgir um grande avivamento na Inglaterra. Tornou-se comum nesses cultos os pecadores acharem-se tão angustiados que gritavam e gemiam. Não é de se admirar que centenas de pecadores gemessem, gritassem e caíssem ao chão como mortos, quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus. Multidões de perdidos assim tornavam-se novas criaturas em Cristo Jesus, nos cultos pregados por John Wesley. Isso é avivamento. Em 1934, ele prega um dos sermões mais famosos de todos os tempos: pecadores nas mãos de um Deus irado. E através desse sermão e dessa série da justificação pela fé, acontece o grande despertamento da Nova Inglaterra, o grande despertamento dos Estados Unidos. E o vulto desse avivamento chama-se Jonathan Edwards. Quando ele vai pregar o sermão pecadores nas mãos de um Deus irado, antes desse culto, ele fica 3 noites sem dormir, 3 noites sem comer, orando e jejuando 3 dias e 3 noites. Dá-me a Nova Inglaterra. Então, quando Edward sobe e começa a pregar, o Espírito Santo é derramado na congregação. As pessoas começam a se segurar na coluna, nos pilares da igreja, achando que o chão ia abrir e o juízo final ia chegar. Um dos homens se levanta e grita: Senhor Edwards, misericórdia! Senhor Edwards, pare! Foi esse sermão que as pessoas falaram: meu Deus, o juízo final chegou! Meu Deus, como me salvar? Meu Deus! O homem levanta e fala: pelo amor de Deus, para de pregar, tenha misericórdia! E foi ali que soluços brotaram na plateia. Foi aí que pessoas cambalhotando vieram ao púlpito dizendo: misericórdia, Deus, misericórdia, salva-me! País de Gales, 1904, Evan Roberts. O avivamento foi tão devastador nessa cidade, meu irmão, que os juízes começavam a dar luvas brancas para a população, porque não havia mais crimes, não havia ninguém nos fóruns, não havia julgamentos, as prisões estavam vazias, não havia ladrões, bandidos. As pessoas iam no bares, pediam a bebida. Quando pediam, elas deixavam. Com o copo na mão não conseguiam beber. A sociedade inteira mudou. Porque um jovem foi para a igreja e começou: me enche do Espírito, me enche do Espírito, me enche do Espírito, a ponto de fechar o comércio da cidade, a ponto de multidões virem, e com 26 anos ganha 100.000 pessoas. O jovem David Brainerd, ele iniciou um avivamento nas selvas americanas, entre os índios silvícolas. E um avivamento começa no meio da selva. Índios canibais começam a se arrepender, deixar a bruxaria, a magia negra, o canibalismo. Porque um jovem com a mochila nas costas viveu até a última gota na selva. A biografia diz que ele pegou tuberculose. Ele morreu com 29 anos. A biografia diz que esse homem tossia e saía pedaços do seu corpo, sangue. Ele espirrava sangue, cuspia sangue. Quando ele tossia, detritos do seu organismo saíam pela boca.
que Deus conceda um avivamento para essa igreja. É minha oração nos últimos 15 anos, que Deus conceda um avivamento à cidade de Franca, que Deus conceda um avivamento nessa igreja, que Deus conceda um avivamento pessoal a cada um de vocês.